Um bloco de 5 quilos está sobre a superfície horizontal, os coeficientes de atrito estático e cinético são esses. É aplicada uma força de 54 newtons no bloco. Ele poderia ter... Ah, tá, depois ele deixou claro, né? Que foi primeiro numa direção horizontal e depois numa direção 20 graus acima da horizontal. Muito bem. Uhum. Então, vamos fazer os desenhos das duas situações. Disse que tu fizesse a primeira, né? É importante para um professor de física ver que vocês sabem o que está a acontecer, né? Então, é importante fazer um desenho. Ok. Tá aqui o Fazer bloco. mais desenhos. Tem que fazer sim, os professores de física gostam bastante. Essa aqui é a força, que a princípio é de 54 newtons. Só que tens Sim. uma força de atrito. E a força de atrito, ela não foi especificada para onde é a direção dela. Mas, pela teoria da força de atrito, nós sabemos que ela é sempre contrária à tendência do movimento. Então, como a tendência do movimento devido a essa força é para a direita, a força de atrito vai ser para a esquerda. Chama de Neste caso, qual é que é o atrito a considerar? É o estático, não é? Bem, aí é que tá, né? Nós temos que ver se essa força ela vai ser suficiente para vencer a força de atrito. Essa é a questão, ok? Para isso, nós vamos então pensar o seguinte: a força de atrito estático, ela é sempre a mais poderosa. Para que essa força vença o atrito estático e esse bloco comece a se mover, obviamente essa força precisa ser maior que a força de atrito estático, certo? Só que a força de atrito estático máxima. Por quê? Porque imagina o seguinte: tu tens aqui uma geladeira. E daí tu tens uma criancinha tentando empurrar a geladeira, ok? Ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela tá a aplicar uma força. Eu posso dizer que a força que a criança está aplicando é essa aqui, força da criança. Mas o atrito estático, porque ela tá parada, então aí que vem a palavra estático, parado, né? A força de atrito estático tá pro outro lado, mas ela tem que ser igual. Porque se a força de atrito estático fosse maior que essa, bem, a geladeira começaria a se mover para a esquerda, o que não faz sentido nenhum, né? Certo. Então ela tem que ser igual. Olha só que lógica interessante, né? Mas agora vamos pensar que em vez de ser uma criancinha, é um cara tipo eu, assim, que é bombado, mas é fraco. É só bomba. Daí o que que acontece? Eu tento empurrar a geladeira, mas eu também não consigo empurrar a geladeira. Só que, obviamente, a força que eu tô aplicando aqui, a força do adulto, Já é maior que a da criança, né? Então a força do adulto, ela é maior que a da criança. Só que nessa situação que eu não consigo empurrar a geladeira, a minha força continua sendo igual à força de atrito. Ou seja, a força de atrito estático, ela se adapta, ok? Para que o objeto fique parado, ela sempre vai ser igual à força que tu estás a aplicar, ok? Só que vai ter uma hora que um cara forte de verdade, né? Ele vai tentar empurrar o negócio aqui e ele vai conseguir, né? Então, a força forte, vamos dizer assim. Então, quando a força forte for aplicada e ela for maior que a força de atrito estático, daí a geladeira vai começar a se mover para a direita, certo? Certo. Perfeito. Só que daí, nesse momento, como ela já está se movendo, então já não estamos mais falando de força de atrito estático para resolver os cálculos. Daí nós teremos que utilizar a força de atrito cinético, ok? Que o que muda de uma para outra é só esses numerozinhos aqui. Muito bem, então entendemos a lógica, né? Primeira coisa que nós temos que ver é se essa força é maior que a força de atrito estático máxima, porque existe uma força máxima. A partir daquela força, a geladeira começaria a se mover. Muito bem. Então, como é que eu calculo a força de atrito estático máxima, né? A força de atrito estático máxima, ela vai ser igual, olha só o igual, e não maior ou igual, ou qualquer coisa do gênero, coeficiente de atrito estático vezes a força normal. E a força normal, quem é? É a força que ocorre quando tu estás com um objeto sobre uma superfície. Ela é sempre, ela é de modo geral o valor do peso, né? Então, tá aí. Então a normal, ela vai ser igual a peso.
nessa situação, uma vez que a normal está exatamente na mesma direção da força-peso. E a força-peso tu conheces bem, né? Massa vezes gravidade. Agora eu tenho uma pergunta. A gravidade que tu usas aí, eu realmente não sei, tá? Ela É é 10? 9,8. É 9,8? Então tá bom. Uhum. Então pronto. Então o que significa que a nossa força aqui, distrito estático máximo, vai ser 0,45 vezes a massa do objeto, que é 5 quilos, vezes a gravidade que tu calcular, que tu me dissesses aí, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora tens que resolver essa conta. Tu estás com uma calculadora por aí? Não tais, pega aí para tu me ajudares nas contas, vai lá. Espera aí só um bocadinho. Sem pressa. Tá bem, 22,05. Não sei se não ouviu. Desculpa, eu não ouvi, pode dizer de novo? Dá 22,05. Ah, pronto. Então significa que a força de atrito estático máxima é 22, basicamente. 22 newtons. Ok? Uhum. Então, 22 newtons é bem menor que a força que está sendo aplicada no bloco, né? Sim. Bem menor. Então, se ela é bem menor, ele vai vencer a força de atrito e vai começar a se mover. Sendo assim, se ele vai se mover, então a força de atrito que nós vamos utilizar para resolver os cálculos de aceleração, que é o que o problema pede, vamos deixar claro isso, né? Ele quer saber a aceleração. Vai ter que ser a força de atrito cinético. Beleza? Por quê? Porque o objeto vai se mover devido a essa força. Pois pronto. Então, vamos lá. Resumidamente, todas as forças que agem no bloco têm que ser igual a massa vezes a aceleração, levando em conta as suas direções. Então, a força que foi aplicada menos a força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Ok? Uhum. Para encontrarmos a aceleração, primeiro a gente tem que isolar ela. Então, vai ficar a força menos a força de atrito dividido pela massa. Então, a gente pode colocar a força que foi de 54 newtons menos a força de atrito que eu ainda não sei quem é, mas eu sei que vai ser isso aqui vezes o coeficiente de atrito cinético, que eu não lembro, mas de acordo com o enunciado é 0,30. Porque estamos a trabalhar com cinético. Ok. Dividido pela massa, que é 5. Então, agora tens que resolver esse cálculozinho. Tens como tu fazer para mim, por favor? Sim. $7,86. Deu 7,86, tudo isso é uma aceleração razoavelmente alta, hein? 7,86, tu faz os cálculos bem rápido. Metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Então, basicamente, aí 7,9 metros por segundo ao quadrado, essa aceleração é a primeira resposta da A. Agora tem que fazer a B. O que muda da A para B, né? É o ângulo. O ângulo, exatamente. Então é praticamente a mesma coisa. Vou até copiar a mesma imagem, porque eu sou um brasileiro preguiçoso. E vou... Acho que é mais otimizado. Pode ser. Mais otimizado ajuda. O Bill Gates que fala isso, né? Ele sempre fala ele falava que se precisar fazer um serviço, se precisar contratar alguém que faz um serviço mais esforçado ou mais rápido, ele prefere contratar o que faz mais rápido, né? Então, só tô seguindo a dica do Bill Gates. É que aí no Brasil não sei se tu conhece a geografia desse país desgraçado que é o Brasil. É mais ou menos assim, parece África, né? Mas é o Brasil. Tem uma região aqui que ela é onde as pessoas são preguiçosas, que é o Nordeste. Daí tem uma região que é um pouco menos preguiçoso, mas também que é o Norte. Tem uma região onde o pessoal faz um monte de coisa de gado, né? Que o Brasil é basicamente o celeiro do mundo, que é essa região aqui, que é o Centro-Oeste. Tem outra região onde as pessoas elas vivem de... Tem uma região que... Bem, o Rio de Janeiro fica aqui, né? Então vive de crime essa região.
que é o Sudeste, e daí tem a região que eu moro, que é como se fosse a Europa, só que é no Brasil, que é o Sul. Essa região é melhorzinha, e eu moro nela, né, graças a Deus. Então, beleza, eu vou fechar aqui. Não é E aquela agora, parte que tem italianos, para não. isso, tem italianos. Por sinal, eu É estou a isso? morar numa cidade onde tem muitos descendentes de italiano e de alemães. Não. Mas o problema não é que o resto da região era de portugueses, muito pelo contrário. O que estragou o Brasil foi a perda da cultura portuguesa. Daí começou aquela cultura republicana mais francesa, sabe? Misturou com as coisas que já tinham aqui, que era índio e cultura afro, né? Daí piorou de vez. Mas onde ainda tem um resquício de cultura portuguesa, meu, é muito forte, assim, sabe? Muito forte aqui. O problema é os índios. Porque, sabe, quando chegaram os portugueses aqui, as índias, elas preferiam ficar com os africanos que vinham do que com os índios. Porque elas diziam que os índios, eles eram muito preguiçosos. Sério? Então, quando aconteceu dos africanos poderem ter família e tudo mais, que foi muito rápido, né? A escravidão aqui não foi tão dura quanto nos Estados Unidos, por exemplo. Elas preferiam ficar com os africanos e com os portugueses, é claro. Mas com os índios, não. Eles fugiam dos índios. Anyway, o que está acontecendo aqui é que nós estamos a procurar qual é, de novo, a aceleração. Só que a força que está sendo aplicada aqui é essa. Opa, apaguei. É a força na direção diagonal aqui de 20 graus. O problema é que ele está se movendo na horizontal. Então, a Sim. gente não vai pensar na força diagonal. A gente vai pensar na componente dela na horizontal, né? Que é essa aqui. Ok. E se eu vou chamar essa aqui de F, então essa aqui vai ser a FX. Ok? Porque X tem a ver com horizontal normalmente. Sim, E no como tu gráfico. estás a perceber já, a gente tem um triângulo aqui, né? Então, quando nós fechamos o triângulo, nós percebemos o que está a ocorrer aqui, né? Um probleminha de trigonometria. Para eu encontrar quem é FX, eu preciso pensar em triângulo, né? Então eu olho para esse triângulo e percebo que o FX é como se fosse, na verdade, ele é a cateto adjacente do ângulo de 20 graus, certo? Adjacente, que está ao lado. Então, se tu conheces ali o seno, tu sabes que é cateto adjacente a dividir pela Da hipotenusa. hipotenusa. Exatamente. Mas pronto. Então, o cateto adjacente aqui na nossa conversinha é o FX, que eu estou a procurar, porque eu preciso resolver a conta com o FX, a dividir pela hipotenusa, que é o F. Então, tu tens que tomar bastante cuidado quando tu fores escolher qual função trigonométrica tu vais usar no problema, né? Se tu utilizasses o seno ou a tangente, seria meio problemático. Daria para chegar na resposta, mas tu trabalharias muito por besteira, né? Então, basicamente, o FX vai ser quem? Vai ser o Fzão, que nós já sabemos quem é, né? 54 newtons. 54. Isso. Vezes o cosseno de 20. Tu podes jogar na tua calculadora aí e me dizer quanto é que é. Sim. 0,4080. 40, 80? Então vamos colocar 41. Sim. Então 54 vezes 0,41, quanto é que é? Vinte e dois vírgula 22,14. Newtons. Então agora é só, de novo, ser bem preguiçoso. Posso pegar aqui. E em vez de 54, eu vou e simplesmente jogo 22 e resolvo a conta. Tem-se que tomar um cuidado. Por quê? Porque. Por causa do coeficiente, não é? Não exatamente por causa do coeficiente, né? Por causa disso aqui, né? Veja, o bloco, ele mudou a direção vertical dele, as forças verticais mudaram? Não, né? Então,
Devido a não ter mudado, sim, eu posso continuar com essa parte preta do jeito que ela tá, ok? Mas se por acaso quem tivesse mudado era o chão tivesse mudado 20 graus, poderia ser uma situação dessa, né? Agora coloque num morrinho que tem 20 graus. Daí tu terias que Exato. mudar a força normal, tá? Mas aqui não foi o que aconteceu. Facilitar a nossa vida. Eu tô achando essas questões até bem simples. Normalmente quando eu pego questões de graduação de física aí de Portugal, eu tenho certos problemas, porque é bem difícil. Mas aqui tá bem tranquilo. Esta física é mais mecânica e não é muito difícil, mas mesmo Eita, a assim, mecânica pode ser bem complicada às vezes. Tens uns livros de mecânica de graduação bem complicados. Bem, anyway, tu tens aí que resolver essa continha pra mim, tá bom? sim. Um 1,488. Então, se tu tens uma 1, vírgula? Uhum. Será que fiz mal? Não, faz sentido, né? Ser 20, por quê? Porque tu tens um ângulo agora, então toda a tua. Desculpa, tem sentido o valor da tua aceleração ter dado mais baixo que o anterior, porque. Bem, o que nós temos aqui, né? Nós temos uma força menor sendo aplicada. Então. Bem, será que tá certo isso? Não dava 22,05, Não, mas não era? é que a força. Deixa eu só pensar uma coisa, tá bom? Só quero pensar uma coisinha. Ah, sim, 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 sim. Eu que cometi um erro aqui. Eu que cometi um errinho. Já vou te explicar o meu errinho e ele tem a ver também com a direção vertical. Porque, ok, essa força F, tudo que eu fiz até agora tá certo, tá? Tirando que eu não trabalhei com a força vertical. Então, todas as contas que eu fiz estão certas, tirando esse final aqui. Por causa da parte vertical. Por quê? Porque nós temos mais uma força agindo aqui. Se nós pensarmos nas componentes verticais e horizontais. Beleza, a horizontal a gente já trabalhou bem, essa força e essa, né? Só que tu tens mais uma força vertical além dessas duas. Tu tens essa componente FY aqui. Tava esquecendo dela. Okay. Porque, bem, essa força é diagonal, então vamos dizer assim, alguma ação na vertical ela vai ter também, certo? Então, ok. Daí tu pode pensar, mas como assim se o FY tá aqui? Bem, isso é só uma ilustração de uma situação triangular, né? Na realidade, essa força age no bloco, né? Tanto essa FX quanto essa FY aqui. Eu vou fazer ela ser igualzinho ao pontilhômetro. Percebeu? Então, o que que acontece? Quando eu for trabalhar aqui na componente... Aqui eu estou trabalhando na componente X. Quando eu for trabalhar na componente Y, eu tenho que pensar que eu vou ter o seguinte: ó, as forças que eu tenho, duas para cima e uma para baixo. E o bloco não sobe nem desce. Então o bloco está parado na vertical, certo? Se ele está parado na vertical, eu tenho que dizer que a normal mais a FY tem que ser igual a FX, tá? Ou melhor, ao peso. Certo? Certo. As duas forças para cima tem que ser igual a força para baixo. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora a minha normal vai mudar, então. Ela não vai ser mais igual ao peso, ela vai ser o peso menos a FY. Ou seja, a minha normal vai ser menor. Eu vou ter um atrito menor. Percebe? Certo. Porque se o atrito tem a ver com a força normal, né? E a força normal diminuiu, então o atrito diminui também. Muito bem. Pronto, então agora vamos calcular a nova normal, né? Vai ser o peso, que continua sendo 5 vezes 9,8, menos a FY. Quem que vai ser FY? Vai ser a mesma coisa que a FX, só que em vez do cosseno de 20, vai ser o seno de 20. Quanto é que é o seno de 20 graus, me diz aí? 0,3420. Perfeito. Então agora, para tu achares a nova força normal e eventualmente achares a nova força de atrito, tem que resolver esse cálculo primeiro. Tens como tu achar normal para mim, essa nova normal? Dá 30,64. 30,64.
newtons. Tá bom? Então, desculpe o erro aí, mas tu percebeu a lógica, né? Quando tu tens uma força diagonal, ela vai ter componentes tanto horizontais quanto verticais. E isso vai influenciar no resto da conta. Ok? Ok, mesmo sendo diagonal, aqui no fundo tem a força horizontal e vertical, não é? Devido a ser diagonal, ela tem que ter a componente horizontal e vertical. Ok? Ok. Ela só é diagonal porque algo empurra para a direita e algo empurra para cima. Então, como aqui Certo. nós temos atrito, a parte para cima influencia. Se não tivesse atrito, não iria influenciar, tá? Porque atrito depende dessa componente normal, dessa força normal, que acaba dependendo de tudo que ocorre na vertical. Então a normal muda. Se a normal muda, a força de atrito muda também. Então vai ser o 0,3 vezes o 30, 64. Isso aí vai dar mais ou menos 9, né? Vê aí pra mim. 9,192. Então 9,2. Muito bem. Pronto, agora que nós temos a força de atrito cinético, agora sim eu posso vir aqui nesse problema, pegar essa equação, colocar aqui, mas em vez de F, vai ser Fx, que a aceleração é na direção x, e agora é só substituir os valores. Então, a Fx a gente calculou, tá aqui, 22,14. A força de atrito Menos cinético agora é 9,2 exato. dividir Dividido por pela massa. pelos 5, não é? Isso. Dá 2,58. 2? A 2,58? Será que eu estou com isto em graus? Deixa eu ver qual que foi. O seno tá certo. O seno é 0,34 mesmo. Só que eu acho que tu errasse essa conta aqui, ó. Não, tá certo isso aqui. Aqui tá certo. Ah, sim, sim, sim. Tem um detalhe, né? Não tem detalhe, não. O que será que tá errado? Vamos procurar aqui. A força de atrito cinético é essa mesmo. Daí vai ser. Ah, eu peguei 22,14. É pra ser 22,14. A menos que tu tenhas errado aqui no cosseno de 20, né? Tenta fazer de novo o cosseno de 20 aí. Porque 20 é tão pequeno, né? É próximo de ser cosseno de zero. Então tinha que ser perto de 0,8, 0,9. 0,9396. Tá aí. Então, por algum motivo eu Se coloquei calhar. 41 aqui. Mas Acho que tu tava em outro grau, alguma coisa assim. Muito bem, quanto é que é 54 vezes 0,93? Dá mais ou menos 18 isso, né? Não, mais ou menos 50 isso. 50,22. Tá, vamos colocar 50,2 então. Pronto, agora sim tá tudo certo. Tem que ter atenção aos números na calculadora, né? Às vezes a gente deixa para resolver as contas numéricas para depois e acaba se perdendo. Dá 8,2. 8,2? Tá bom, agora sim. Veja, esse valor de 8,2 é um valor maior do que o anterior, né? Foi 7,86. Pense por que isso faz sentido? Isso faz sentido porque tu estás a levantar um pouquinho o bloco, certo? Uma vez que tu estás a empurrar ele na diagonal, tu estás a levantar ele um pouquinho. Então, ele sofre menos atrito. Então, como ele sofre menos atrito, ele vai ter menos força agindo contra ele, ele consegue se mover mais rápido, ok? Ok. Pronto. Agora é o seguinte, eu criei um problema parecido, tá? Eu quero que tu... Ué, por que não tá a mudar a cor da página aqui? Só um segundinho. Eu quero que tu faças ele, tá?
E ele vai ser bem semelhante ao que tu fizesse, então dá para fazer bem rápido alguns passos, tá? Que a gente fez agora. Dá para fazer bem rápido os passos. É importante para eu medir também o quanto que tu demoras para fazer os problemas, tá bom? Então, Ok. eu vou te enviar também o que a gente fez para tu usar isso como referência, mas tenta não olhares muito, tá? E principalmente tentas não me perguntar se tu estás no caminho certo, né? Ah, professor, é assim, é desse jeito? Não, não faças isso, porque na hora da tua prova eu não vou estar lá para te dizer Não essas está coisas. lá. Pois é. Exato. Então é isto. Deixa eu colocar aqui para você. Pronto. Vou te enviar. A gente fica mal acostumado, porque a pior parte da conta é sempre o começo, né? Perceber como é que Sim. as coisas começam. Então é importante ter esse problema, assim, para. Como é que eu posso explicar? Para tu conseguir desenvolver as ideias sozinho, né? Sem a necessidade Sim. de alguém te dando confiança do que tu estás a fazer. Então tá bom. Eu quero também que tu resolvas esse problema como se tu estivesse resolvendo pro exame, tá? Para eu te dar dicas de como escrever melhor no exame. Porque eu sei que é em Portugal, eu sei porque eu trabalho há muito tempo, né, com português. Os professores cobram muito essas explicações de questão. Então, vai Sim. lá.
Acho que estou aqui um bocado perdido. Tu estás perdido em qual? Ah, ou seja, na linha A, hum, Uhum. para determinar se o bloco entra em movimento ou fica parado, eu tenho que saber se a força aplicada é o suficiente para começar a mover o bloco, não é? Exato. E para perceberes isso, tu tens que ver se essa força aplicada ela é maior ou menor que a força de atrito estático máximo, né? E a força de atrito máximo estático de atrito estático máximo.
E tu já descobrisse se a força de atrito estático máxima é maior ou menor que a força de 70 newtons? É menor. Então, tu não se preocupas mais com a força de atrito estático, né? Agora só com a cinético. Mas ele está a trabalhar sempre aqui no caso de 30 graus, né? Ah, Então, tu não foi tens que ser. na outra era só horizontal a primeira e depois é Exato, que passou. exato. Então é importante que tu faça esse desenho para perceber os triângulos e coisas do gênero, né? Então não basta só a força de atrito estático máximo, porque falta aqui o ângulo de 30 graus. Sim, o que tu tens que fazer a comparação é basicamente com essa parte aqui, né? Teu problema vai ser esse aqui, resumidamente. O que muda é o ângulo, certo? A O que 30 muda em é o vez de ângulo, os 20. valores, né, de massa, coisas assim, mas é tudo a mesma coisa.
E aí, conseguisse terminar a conta? Já percebeu o que tinha que arrumar? Acho que não. Então me envias aí, eu vejo o que tu precisas. Acho que estou aqui com tudo misturado. Mas a princípio era exata a mesma coisa, hein? Pelo menos para a questão A era exata a mesma coisa. Tu só precisavas. Tu fizesse, né? Daí a B era exata a mesma coisa. Acho que estou aqui a misturar tudo. Caramba! Eu acho que essa conta não faz muito sentido, né? 60 menos 21 é coisa de 39, certo? 60 menos 21 é 39, se eu não me engano. Sim. Dividido por 8, 39 dividido por 8 não dá 57, né? Dá 4,875. Então, isso tá certo. Isso que tu me falaste tá certo. Essa resposta que tu me desse agora. Então, menos de arredondamentos e coisas assim, mas tá tudo bem. Agora, 57 seria um meio absurdo, né? Eu estava a achar estranho. Bem, então, por isso que não dá para confiar 100% na calculadora. Tu sempre tem que olhar os teus cálculos. Não pode passar de um cálculo para o outro sem ter certeza daquilo que tu fizesse, ok? Uhum. Senão tu vai se sentir meio inseguro e daí tu vai errar a conta. Perceba, eu dou explicações há muito tempo. O que eu percebo é que a maioria dos alunos, eles erram coisas de sinal e continhas de matemática básica, não por falta de atenção, mas por falta de segurança. Tem que estar seguro do que tu estás fazendo a cada passo. Senão tu vai chegar no fim sem segurança da tua resposta. Tu estava certo em todos os passos aqui, só faltou esse final. Né? Pelo menos o erro foi só no final. Então vamos para C. Agora tu tens que fazer uma coisa nova, né? Eu propus uma coisa nova na C. Qual seria a menor força aplicada com o mesmo ângulo de 30 graus necessário para colocar o bloco em movimento? Muito bem. Em outras palavras, né? Tu estás a querer saber qual é a força que venceria o atrito estático. Certo? Resumidamente é isso. É os 35 newtons, não? O atrito estático, tu já sabes que é 35 newtons. É 0,50 vezes 70, não é? Bem, o atrito estático, ele tem a ver com aquela situação que eu te falei, né? Aqui. Porque tu precisa achar a força normal. Certo? O atrito estático depende da força normal. Eu coloquei C de cinético aqui, mas é de estático. Bem, na verdade era cinético que eu estava certo. A questão é, força normal, ela que dá o atrito estático. Também dá o cinético, mas o que importa para nós aqui é o estático. Né? Ou seja, na tua conta, para resolver o que tu resolvesse agora, tu teve que achar a força normal. Vamos ver se você achou certo. Achou certo? Isso aí. Porque tu fizesse aqui essa subtração. Agora, não, tá tudo certo, tá tudo certo. O que tu fizesse agora tá tudo certo. E daí, só que tu tens que avaliar quando que ele vai começar a se mexer devido à força de atrito estático, né? Então, qual que é o coeficiente de atrito estático do problema? É 0,50. 0,50? Tá aqui embaixo, né? 0,50. Isso. Então, quando tu achares a força de atrito estático, pegando essa resposta que tu tens aí e multiplicando por esse valor, né? E multiplicando por 0,50, vai dar uma coisa meio 26 ali, 26 newtons. 27, isso. Tu precisas que esse valor ele seja igual a fx.
Porque tu tens, apesar de. Teu desenho tá aqui. Tu tens que concordar comigo ao olhar o teu desenho, que a única força que vence a Fx, ou seja, a única força que vence o atrito, a única força que está na mesma direção do atrito é o Fx. Então, o Uhum. Fx que precisa ser igual, né? Igual a força de atrito para vencer ela, certo? Quando a Certo. Fx for igual, ela vence a força de atrito e daí o bloco começa a se mover. Ok? Então, em outras palavras, tu precisas que a Fx seja igual à força de atrito. Beleza? Só que o problema não está pedindo a Fx. O problema está pedindo a força aplicada mesmo. A força aplicada. Que é a F zona. Certo? Então, Só que você sabe que a F zona depende de Fx. Não é mesmo? sim. Pois é. Então vamos lá. Essa aqui eu faço. Mas seria importante que tu tentasse fazer, né? Mas pensa comigo. A gente sabe que para as coisas acontecerem aqui, a Fx tem que ser igual à força de atrito. Estático. Certo? Certo. Para que ele comece a se mover, né? Tem que ser igual, já conversamos sobre isso. Quem é a Fx? É a F vezes o cosseno do ângulo. É 30. E quem é a força de atrito? É, de acordo com o que tu calculasse antes ali, ela é 27. o coeficiente. Mas olha o detalhe. Eu quero que tu percebas uma coisa. O cálculo que tu fizesse aqui estava certo, perfeito. Mas veja, a força normal, ela não depende justamente da F, depende de peso e E depende da força que tu estás a aplicar. E nós estamos a procurar essa força, certo? Então aqui nós vamos ter uma força normal diferente, que vai estar associada com essa força que nós estamos a procurar. Não é a mesma força do problema B, percebe? É uma força que nós estamos a procurar. O que eu tenho que colocar aqui, que tu já utilizasse, é essa expressão aqui, que normal é peso menos Fy. Então, coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Só que a força normal é peso menos Fy. Percebeu? Força de atrito. Força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Ok? ok. Percebeu o que eu fiz? Só que agora aí. Sim. Claro que eu não vou deixar Fy, já vou deixar F sendo θ. Porque agora tu tens que entender que o problema pede para nós aqui é o F. Qual é a força que vai ser, a mínima força que vai ser necessária para que ele se mova. Então, agora o que falta aqui é só tu jogar os valores e encontrar o F. Né? O único valor que a gente não tem nessa equação toda aqui é o F, que é justamente o que o problema pede. Então agora é só tu jogares os valores aí e tu achas a F, ok? Então o segredo estava aqui, né? Isso é essa frase. Essa frase em português está aqui em matematiquês. É isso. Daí a gente faz as substituições e encontra que de fato que nós precisamos estar ali, ok? Muito bem. Então agora, eu não sei como é que tá a tua matemática básica, mas o que tu tens que fazer aqui é isolar o F. Quando tu isolas o F e joga os valores, tu encontra o valor de F, ok? Ok. Então aqui é F vezes 0,37, não é? Tu Ok. faz do jeito que tu preferires, né? Eu prefiro sempre isolar a letra primeiro. Mas se tu não quiseres, não tem problema. Tá bom? Quiser já jogar os valores numéricos, pode ser. Não tem problema. Ou seja, isolar está a dizer passar para o denominador, neste caso, era isso? Isolar é deixar F igual a alguma coisa. Né? Tu vai Ok. trabalhar com os números, porque tu queres encontrar o F, vai ficar F igual a alguma coisa. Essa coisa que tu faz os cálculos e chega na resposta.
Então o F dá mais ou menos 35 newtons. Exatamente. 35 newtons, viu? Quando tu fazes confiança, a gente chega lá. Mas perceba-se que aqui esse problema não. O problema não era os cálculos, né? Não, não são os cálculos. Não eram os cálculos. O problema é tu perceber a física dessa pergunta que ele fez. Né? Como é que eu vou fazer para que o bloco se mova? Né? Tu já tinhas me respondido isso durante a explicação, né? Ele precisa que a força de atrito estático seja vencida. Né? Então, para ser vencida, né, a única força que é contra ela tinha que ser igual. Só que acontece que ele está pedindo quem é força, né? E a força de atrito estático depende dessa força que está sendo aplicada também. É recursivo aqui. Então, existe essa relação, né? Muito curioso isso. A força que eu estou aplicando influencia em qual força eu devo aplicar. Né? Parece meio redundante, né? Mas é bem interessante. Sim. Muito bem. Vamos para a próxima. Parece um outro probleminha de secundário. Vamos ver aqui. Numa parte de uma montanha-russa radical, o trilho descreve um círculo vertical. Tem montanha-russa aí em Portugal? Nunca vi. Um parque de diversões aí. Achas que tem? Só se for pequeninas. São menores, né? Aqui no Brasil tem umas montanhas-russas bem grandes. Numa parte de uma montanha-russa radical, o trilho descreve um círculo vertical completo, de modo que no topo do círculo os passageiros estão de cabeça para baixo. Óbvio. O topo do círculo é tipo um looping, né? Vai ser uma coisa assim, então. Sim. Deixa eu desenhar aqui. Deixa eu copiar a questão. Tá bom, Ctrl V aqui. Então, tu tens um círculo. Opa. E aqui eles ficam de cabeça para baixo. Tem o raio 14. O carro que circula estrito tem massa 180. No ponto mais alto, o carro tem velocidade 19. Determine a intensidade da reação normal dos carris do carro nesse ponto. Bem, o que a gente tem que ver aqui é quais são as forças que estão agindo nesse ponto. Bem, qualquer objeto na Terra sofre a força peso. Uhum. E qualquer objeto sobre uma superfície sofre a força normal. Só que, como você pode perceber aqui, a superfície tá tipo aqui. Então significa que a força normal vai ser para baixo também, o que é muito curioso, né? Se ele tivesse aqui, a força normal seria para cima. Mas ali no pico, a força normal tá para baixo. Ok? É uma por cima da outra coisa. Sim. E ele tá querendo saber a intensidade dessa força normal. Bem, as únicas duas forças que agem aqui são essas. Não tem mais nenhuma força. Ele não falou de atrito, não falou mais de nada. Só que nós estamos num movimento circular. E quando nós estamos num movimento circular, existe um negócio chamado força centrípeta. Já escutasse, já ouviu falar a força centrípeta? Sim, falamos isso quase no final. Sim. A força centrípeta tem a ver com movimentos circulares. Mas uma confusão que muita gente tem é achar que a força centrípeta é uma das forças do sistema. Tipo, aqui tem que estar a força centrípeta. Oh, caramba. Aqui tem que estar a força centrípeta. Errado. A força centrípeta é uma reação, tá bom? A gente sabe que existe uma equação para ela, né? Ou melhor, a força centrípeta ela é uma conclusão, ela é o resultante de todas as forças que agem no sistema. Se tu já estudasse isso, tu sabes que a força centrípeta ela tem uma equação. Só que ela é uma resultante, da mesma forma que o somatório das forças lá na segunda lei de Newton é MA. No movimento circular, o A é V² sobre R.
Entendeu? Num movimento circular, a aceleração é a velocidade constante ao quadrado dividido por R. Então, o que eu quero que tu sempre lembres é isso: força centrípeta é uma resultante das forças que agem no teu sistema. E sim, ela sempre aponta para o centro da trajetória, exatamente para onde essas forças estão apontando quando a gente está no pico do movimento. Na verdade, se eu tivesse aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, a normal também apontaria para o centro da trajetória, porque é um círculo. Então, o raio sempre faz 90 graus ali com o ponto que a gente está, né? Então, a ideia da normal é sempre ser perpendicular, sempre apontando para o centro. Só o peso que não, né? Se tivesse o peso aqui, continuaria para baixo. Ó, qualquer coisa que você joga no planeta Terra vai para baixo, né? Muito bem. Portanto, né, quando nós olhamos para esse probleminha aí, eu vou ter que colocar aqui normal menos peso. E eu quero achar normal, então é só substituir os valores aqui que tu achas anormal. Ok? Ok. Então agora é contigo. Vá lá e encontre a normal para mim. Peso é 180. Só que nós aqui temos o P e a massa. São os dois o mesmo valor. Isto dá assim um valor muito grande. Força normal vai ser muito grande? Faz sentido, né? Afinal de contas, ela é a centrípeta mais o peso. 4.641. Newtons, 4. Tem uma massa bem alta, né? Mas eu não cheguei a 4.000, não. Cheguei a 2.000 e quase 3.000. Tenta revisar teus cálculos aí. Eu vou à casa de banho, tá? Só um instante.
Desculpa a demora. E aí, conseguisse perceber teu erro? Faltou-me fazer a subtração da força normal, não é? Não Menos sei, a se não me enviasses a foto. Então, Mas assim, tu tais a procurar a força normal. Então tu não tens que subtrair ela, tu tens que encontrá-la. mas depois tenho que subtrair a centrípeta, não é? Com Assim, quando eu olho o para isso F. que eu escrevi, tu não precisa subtrair nada. O que tu tens que fazer é somar o resultado disso com o peso. Eu acho que tu estás a querer colocar tudo de uma vez na calculadora, e daí a calculadora não tá a entender bem o que tu queres. Daí ela faz a conta errada, percebeu? Eu recomendo que tu faças a conta uma de cada vez. Me enviasse aqui, Não é, deixa eu ver. não é isso assim? Tá errado, né, ó. É isso. Porque normal é força C menos F. Não, pô. A normal é. Ah, tá tudo errado. Ó, não tô entendendo o que tu fizesse aqui. Isso aqui tá certo. Isso aqui provavelmente é a força centrípeta. Só que a normal é a força centrípeta mais a força peso. Seria isso aqui mais a peso. Que é os 1764? A soma total daria isso? Não, não, não. O P são Ah, os. eu que falei besteira. Ah, droga. Tu tá certo ou eu tô errado? É tu que tá certo ou eu tô errado? Deve ser a fome. Olha só, percebas, eu errei. Por quê? Porque as duas estão na mesma direção. Então, se as duas estão na mesma direção, elas têm que ter o mesmo sinal. Percebe? Ok. Então, ficaria, sim, uma subtração. Tu estavas a falar certo, tinhas uma subtração. A força centrípeta, mas a tua conta continua estando com o resultado errado, tá? Uhum. Mas era uma subtração mesmo. Vamos ver o que tu fizesse ali. 180 vezes 19 ao quadrado, dividido por 14, deu 4.000 e alguma coisa. Muito bem. Sim. Só que isso aqui é só a força centrípeta. Agora tu tens que subtrair a força peso. Que é os 1764, não é? Isso. Daí ficas com. Ah, aí tu E- chegasse na resposta. Essa aqui é a resposta certa. Muito bem. Ah, então tu estás bem. Percebeu bem. Vamos para a próxima. Percebeu bem, parabéns. Eu que tinha percebido mal. Eu tinha feito o desenho certo, mas na hora de escrever, eu acho que eu apertei Ctrl Z demais e acabou apagando aqui o sinal de mais e virou um sinal de menos, né? Tipo assim, ó, Não, devo ter feito isso. Opa, isso aqui, sei ao lá. contrário. É. Muito bem, então vamos ver o que está a acontecer aqui. Tipo a próxima página. Salvar aqui. E aí, vocês estão otimistas contra o jogo contra a Espanha? É um bocado complicado ganhar a eles. É, mas eles empataram com o Cabo Verde, né? Então, não sei, não são grande Mas coisa também. o Cabo Verde quase ganhava a Argentina ontem. Pois é, tem esse detalhe, né? Bem, eu tô torcendo muito para Portugal e acho que se o Robozão jogar bem, o time ganha fácil. Mas o problema não tá sendo nem o Robozão, tá sendo o meio de campo. Não tô conseguindo fazer nada no meio de campo de Portugal. Uns querem ir para trás, outros querem ir para a frente. É para ser o meio de campo mais forte do mundo, mas eles estão só jogando a bola pro Rafa Leão lá e pro Nuno Mendes e torcendo para que a lateral faça alguma coisa. Não consigo perceber. Tem que jogar mais pelo meio, não pelas laterais. E o técnico teve muita sorte, né, na última partida também, de ter trocado
o Cristiano por um cara muito mais baixo que ele e o cara ter feito gol de cabeça ainda. Aquilo lá Gonçalo Ramos. foi pra consagrar o atacante mesmo. Sensacional. Anyways, eu vou torcer muito. Ele está pedindo o quê aqui? Calcule o trabalho da força e use para determinar a velocidade final do objeto. Muito bem, ele deu informações suficientes para que a gente encontre o trabalho. O trabalho, ele tem algumas equações, né? Até uma das matérias que mais confunde os alunos, porque o trabalho tem tantas equações. Só que a gente sempre tem que usar a equação que se adapta às informações que foram dadas pelo enunciado, né? Uhum. Então, por exemplo, aqui ele deu que o objeto se moveu com essa força por essa quantidade de distância. Então a gente sabe que trabalho vai ser a força vezes a variação da distância. Ok? Trabalho, para tu entenderes o conceito, é uma força que funciona. Por isso que eu acho que essa tradução para a palavra trabalho não está muito boa. Porque é mais trabalho no sentido do inglês, né? Do tipo, my computer é work, exatamente. My computer work, ou seja, meu computador está funcionando. My computer doesn't work, ele não está funcionando. Então é uma força que funciona. Se tu aplica uma força numa parede, ela não vai funcionar, então o trabalho vai ser zero. Mas se tu aplicar essa mesma força numa garrafinha de água, ela vai funcionar. Então já vai ter trabalho. Percebe a ideia? Exatamente. Então tá, tu vais encontrar por meio disso. Só que ele quer saber a velocidade final. Então, por que que o trabalho vai servir para determinar a velocidade final, de acordo com o enunciado? Porque existe um teorema, um dos teoremas mais importantes da física, que é o teorema trabalho-energia cinética, onde o trabalho ele é igual à variação da energia cinética, ou seja, energia cinética final menos a inicial. E o que é energia cinética? Cinética, movimento, energia de movimento. Energia contém velocidade. Velocidade final menos a velocidade inicial. Ok? Então tá aqui o que tu precisas fazer. Eu vou tô te orientando nessa. Essa eu quero que tu faças, porque também é um problema simples. Primeiro, tu vai encontrar o trabalho e depois que tu encontrares o trabalho, tu vai colocar o trabalho aqui para achar a velocidade, que é a velocidade final, ou seja, ele quer que tu encontres esse cara. Ok? Se tu encontrares o trabalho, tu tem todas as informações para jogar nessa equação e chegar na resposta, tá bom? Ok.
Dá mais ou menos 7 metros por segundo. 7. Muito bem. Então, pelo que eu tô percebendo, a tua matemática básica tá muito boa. Vamos para a próxima. Ó, Mais ou menos. essa aqui, como ela é muito parecida com aquela primeiro exercício que nós fizemos, Uhum. eu vou fazer um pouco diferente. Eu não vou começar esse exercício para ti. Eu quero que tu comeces ele, tá bom? Eu quero que O tu 8. Isso, 8. Eu quero que tu chegues nas equações, tentes resolver e quando tu perceber, não, eu não tenho ideia do que fazer, professor. Daí eu faço pra ti, tá? Mas eu quero que tu tentes para que tu sintas a pressão de começar um problema sem mim. Ok. Problema que eu nem falei absolutamente nada, né? Apesar dele ser um pouco parecido com o 5. Fala de blocos, fala de forças, velocidades, coisas assim. Então vai lá. Tenta começar, se não conseguir, eu faço. Este acho que foi um dos que eu não fiz no teste. Não tem problema. Ahn, tem várias formas de fazer essa estratégia aqui, né? Eu acho que. Tu pode fazer por força se tu quiseres, mas ele tá mandando fazer por conservação de energia, né? É. E acho que está lá no formulário, no final, qualquer coisa. A gente fez um problema de conservação de energia hoje. Quando a gente falou ali de trabalho, energia cinética, era uma espécie de conservação, né? O que tu tens que lembrar é o seguinte, né? Eu só vou lembrar isso pra ti porque é uma matéria que a gente não conversou muito. Energia potencial inicial mais a cinética inicial é igual a potencial final mais a cinética final. Isso aqui é a conservação de energia. Energia potencial no contexto desse problema é energia potencial gravitacional. MGH. Massa vezes gravidade vezes a altura de onde o objeto está. Então é importante que tu faças um desenho para perceber as alturas. Aqui é massa vezes a velocidade ao quadrado inicial dividido por 2. E aqui as mesmas coisas, né? Eu vou chamar aqui de altura inicial. E aqui do outro lado é a mesma coisa, só que a altura final. Essa fórmula provavelmente estava no teu enunciado, então eu só estou te mostrando que de fato tu tinhas que olhar lá, tá? Ok. Com isso aqui é suficiente tu resolveres o problema. Olha lá.
Isto aqui é só para fazer confusão. Mas na linha A dá 10 metros por segundo a velocidade final, não é? Para chegar Tu ao achaste Sol. que a velocidade final é 10? Bem, a velocidade final é 10, mas como é que tu chegasse nisso? Tens como me enviar? Sim. Aí, ó, não foi difícil pra ti. Tu estás bem. Poderias ter ido bem melhor nesse exame, hein? Eu mal expliquei as coisas, poxa. Não é? Não concordas comigo? Talvez se tu tivesse estudado um pouquinho a mais antes, nem precisava ter essas explicações comigo agora. Não, o problema é que eu estou a repetir só disciplinas de matemática agora. Eu já acabei o curso todo, só tenho análise matemática 1 para fazer, álgebra e física. São matérias complicadas. Consegui passar a análise matemática 2, ou seja, comecei quase pelo fim e agora estou a andar para trás, digamos assim. É. Em licenciatura, eu também fiz licenciatura, tem muitas matérias de fim de curso que são muito fáceis, né? As mais complicadas são no começo. Estas foram logo praticamente todas no meu primeiro ano, que deixei por fazer. Sim. Mas tu estás Eles bem. começam logo com as análises e álgebras e físicas. Sim. Também tinha outra análise numérica por fazer. E agora é física, álgebra e análise matemática 1. O que tá acontecendo é o seguinte: pensa essa mola tranquilinha ali, não tá nem esticada nem comprimida, tá no zero, não tem energia nenhuma. Se tu não mexer, o bloco não mexe, tá todo mundo parado. Agora, imagina a mesma situação, com a mola bem comprimida, na amplitude máxima. A gente chama isso aqui de A, né? A distância aqui, isso aqui a gente chama de A. Então, vamos dizer assim, que o delta X foi A, né? Mas aí não é comprimida, é esticada, não é? Esticado, é isso, esticado. Mas dá na mesma, do ponto de vista de energia, dá na mesma. Bem, isso aqui é energia potencial, só que agora não é mais energia potencial gravitacional, é energia potencial elástica. Toda essa energia potencial elástica é o que causa a velocidade do objeto. Vai ter um momento que esse objeto vai estar com velocidade máxima. Onde, por sinal, o problema não pergunta, mas eu vou te dizer. A velocidade máxima vai acontecer quando ele passa por esse zero aqui. Ok? Agora, qual que é a velocidade máxima? Pela conservação de energia, a gente sabe que a velocidade máxima vai acontecer quando passar por ali, né? Ou seja, quando não tiver nem contração, nem ampliação, né? E vai passando pelo zero. Ou seja, eu vou poder dizer que a energia potencial elástica, que é K A ao quadrado sobre 2, que é a máxima, uma vez que nós estamos ali puxando na amplitude máxima, vai ser igual a mv quadrado sobre 2. Só que aqui é a máxima também. Por quê? Porque se ela não fosse a máxima, teria que ter alguma outra energia potencial aqui, entendeu? Porque a mola estaria contraída ou expandida. Mas como não tem, como o problema pede a máxima, nós estamos procurando a máxima dessa forma. Então é simplesmente conservação de energia de novo. E para fazer a B,
vai ser praticamente a mesma coisa. Só que dessa vez, você não vai estar numa posição onde você está na máxima, né? Tanto em amplitude quanto em velocidade. Portanto, você ainda vai ter os dois termos aqui, né? Mais aqui a energia cinética inicial e mais aqui a energia potencial final, né? É só o que eu posso te dizer sobre esse problema. Tenta fazer ele para na nossa aula de segunda eu poder corrigir, tá bom? Ok. Mas eu acho que tu consegue sozinho. Então eu vou te enviar tudo que a gente fez nessa explicação e é isso. Até segunda, ok? Ok. Eu depois vou tentar. Não sei se vou conseguir arranjar a foto melhor, mas vou tentar. Se não, transcrevo.